Olá pessoal, estamos aqui de novo, professor Cláudio Cabral, para mais uma aula de Geografia para o 7º ano, tá bom? Então, na aula passada a gente trabalhou sobre a parte de população brasileira e tratamos de aspectos relacionados à estrutura da população brasileira e também sobre das migrações, que é exatamente a parte que a gente vai ver no final dessa aula, porque ficou pendente, né, na gravação anterior, uma vez que eu me empolguei demais, falei muito, tá? Então eu espero que vocês aí curtam essa aula de Geografia que tem como tema a industrialização brasileira. De um modo geral, a gente sabe o seguinte, que o processo de industrialização ele é de grande importância para o mundo. Hoje, a gente tem praticamente tudo que a gente utiliza, né? Roupa, sapato, equipamentos eletrônicos, comida, tal. Tudo, de um modo geral, direto ou indiretamente, passa pela mão da indústria, tá bom? Existe uma situação no contexto mundial que é o seguinte, os países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo, eles se desenvolveram industrialmente primeiro. A exemplo da Inglaterra, né, e outros países europeus, Estados Unidos, Japão e hoje a China, que é aí uma grande potência econômica mundial e que se destaca exatamente na produção industrial. Quando você visita algum local de compra de material de construção, por exemplo, aqui no Brasil, perceba, dá uma olhada lá na origem do produto. Grande parte dos produtos existentes, né, nesses armazéns de construção são de origem chinesa, tá bom? Então, assim, é um detalhe que a gente vai também destacar aqui, que é o processo no qual o Brasil hoje passa por uma desindustrialização, uma vez que muitos empresários preferem comprar produtos na China do que produzir no próprio território, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Para início de conversa, vamos ver alguns conceitos. O que é que vem a ser indústria? A atividade industrial basicamente consiste no processo de transformação ou beneficiamento de matérias-primas. E o beneficiamento ou a transformação dessas matérias-primas visam a produção de um bem, de um produto que vai ser consumido direto ou indiretamente por nós, né? O processo de industrialização ele é bem antigo, ele começou, na verdade, no século XVIII, na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. Eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar o processo inicial de industrialização na Inglaterra, sobretudo aqui essa imagem, onde a gente vê aí, né, a industrialização começa a acontecer de forma intensa e a gente vai ter a ilustração mostrando o quanto de poluição era liberado, né, para a atmosfera e é exatamente essa grande poluição que foi iniciada, né, no século XVIII com grande intensidade que vai estar trazendo tantos problemas relacionados ao clima como a gente tem acompanhado nos últimos anos em relação ao mundo, né? Eu também trouxe algumas imagens aqui para a gente debater, por exemplo, essa imagem trata de crianças trabalhando na produção industrial. No início da Revolução Industrial era muito comum utilizar a mão de obra barata de crianças e mulheres. Tanto crianças como mulheres eram menos remuneradas, né, recebiam um salário menor do que os homens. Por isso, muitos empresários preferiam, né, utilizar a mão de obra infantil. Hoje ainda é comum em muitos lugares acontecer isso, inclusive na China, que eu, né, mencionei como sendo um dos grandes centros industriais da atualidade, né, a gente tem aí, né, ONGs, organizações internacionais que tratam, né, de tentar identificar os locais onde a gente tem esse trabalho infantil acontecendo e, sobretudo, aí tentar inibir, né, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão associado à ONU, trabalha muito em cima dessa questão, né, de identificar locais onde você possa ter o uso de mão de obra infantil, que é por lei proibido, não é isso? Bem, passando para o próximo slide, a gente tem o seguinte, a população brasileira economicamente ativa, que chamamos de PEA, né, ela vai atuar nos vários setores da economia. Como eu falei, a indústria faz parte do setor secundário da economia. Então, em 2016, o IBGE trazia o seguinte, né, 65% da população brasileira atuava no setor terciário. De 2016 para 2021 não mudou tanto, tá? A dinâmica basicamente é a mesma. Mais de 60% da população, né, trabalha no setor terciário. Basta você fazer uma pesquisa assim simples com a sua mãe, com o seu pai, né, para você entender essa questão. E 28% da população atua no setor industrial e um percentual pequeno, né, de 7% no setor primário, que corresponde a atividades de extração, né, garimpo, caça, pesca e também agricultura e pecuária. Essa relação entre a população que trabalha e os setores da economia, ela é importante para a gente entender o seguinte, quanto mais a população trabalha no setor terciário e industrial, implica dizer que esse local, esse país, ele é mais desenvolvido, né? Já os países que têm uma grande quantidade de pessoas trabalhando no setor primário,
vai apontar exatamente aí um indicativo de que esse país ele ainda, né, não é tão desenvolvido. E a gente tem, por exemplo, alguns países africanos, né, bem desenvolvidos, países asiáticos também, como Mianmar, por exemplo, Butão, Nepal, onde a população economicamente ativa ela atua muito intensamente no setor agrícola, porque esses países ainda não passaram pelo processo de industrialização. O exemplo do Brasil também serve. Na década de 40, né, década de 30, que foi quando o processo de industrialização no Brasil se intensificou, a gente tem, por exemplo, naquela época um percentual muito grande, né, mais de 50% da população, trabalhando no setor agropecuário. O Brasil, na década de 1930, ainda era um país, sobretudo, agroexportador. Dependia da exportação do que a gente chama hoje de commodities, né, que seriam matérias-primas, produtos agrícolas e também pecuários, tá? Então, não esquece, país mais desenvolvido, a maior parte da população trabalha no setor terciário. Os países menos desenvolvidos têm um percentual gigantesco da população trabalhando no setor primário, agricultura e pecuária em especial, tá? Então, no caso do Brasil, claramente mostra que o Brasil é um país que está em desenvolvimento, é um país emergente, tá? E isso é importante salientar. Bem, no próximo slide a gente vai trabalhar um pouco do contexto histórico do processo de Revolução Industrial brasileira. Veja só, a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, na Inglaterra. E, no caso do Brasil, a industrialização só vai se intensificar, em especial, a partir de 1930, que é quando o Getúlio Vargas, né, um antigo presidente da nossa nação, né, assumiu o poder. A gente tem um contexto histórico interessante. Antes do século XX, já existiam algumas indústrias no Brasil. Por exemplo, a gente tem em 1889, existia poucas fábricas no nosso país, tá? A maioria delas se concentrava em duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. E naquela questão, a cada 1.000 trabalhadores que atuavam no setor industrial, apenas 4 trabalhavam na indústria, né? Então, assim, a gente tem um percentual muito pequeno, nesse momento, no final do século XIX, né, de pessoas trabalhando no setor industrial. Quando a gente chega em 1930, então a gente tem um acréscimo muito maior de pessoas trabalhando na indústria e isso vai ter uma repercussão gigantesca tanto na questão do mercado de trabalho, mas também em outro tema que a gente vai trabalhar à frente, que é a urbanização. A urbanização consiste no processo onde a população vai migrar em direção às cidades e aí a gente tem o aumento da população das cidades e, consequentemente, uma redução percentual da população no campo. Por exemplo, o Brasil hoje, mais de 86% da população vive em cidades, ou seja, o Brasil é um país urbanizado. E esse percentual tão grande de gente morando nas cidades, ela passou a ser uma realidade principalmente a partir de 1930, quando o processo de industrialização se intensificou, tá bom? Então a gente tem, assim, momentos importantes, né, na industrialização brasileira. A gente tem um marco aí em 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder e vai desenvolver todo um planejamento para que o Brasil se torne um país industrializado. A gente tem um processo chamado de substituição das importações. Como assim, professor Cláudio? Simples. Veja só, o Brasil comprava produtos industrializados, em sua maioria, dos países estrangeiros, Estados Unidos, Europa, Japão. Não é muito diferente hoje, mas pense, era muito maior essa questão no passado. E aí, no momento em que Getúlio Vargas chega ao poder, a partir de 1930, a gente tem um cenário diferenciado sendo montado. Veja só, ele vai incentivar a produção industrial e vai fazer o processo de substituição das importações, ou seja, importar é comprar. Então o Brasil vai intensificar o processo de industrialização, vai dar todo um investimento e vai investir na infraestrutura do país para que as empresas se desenvolvam aqui internamente e assim possa produzir os produtos, os bens que a gente utiliza. Só que, naturalmente, aquilo que a gente comprava lá fora não vai ser mais necessário, né? Então a gente tem a substituição da importação. Esse é um processo muito interessante em nosso país. E um outro marco é a partir de 1950, quando a gente tem, por exemplo, o JK, Juscelino Kubitschek, chegando ao poder e ele vai desenvolver todo também um mecanismo para impulsionar o desenvolvimento industrial brasileiro. Isso gerou frutos? Com certeza. O Brasil hoje está, embora um processo de desindustrialização acontecendo, né, pelo contexto da China, como eu mencionei, mas a gente vai estar no rol dos países mais industrializados do mundo, com certeza, tá? Bem, características da industrialização brasileira. Então, o Brasil, por natureza, tem um processo de industrialização que é caracterizado por ser tardio, ou seja, foi bem depois daquele que aconteceu na Europa, né, na Inglaterra
como sendo o país pioneiro, e é concentrado. Então a gente vai ter 2 pontos. Tardia. Por quê? Porque começou muito depois, cerca de 200 anos de atraso no processo de industrialização, né, no caso do Brasil. E concentrado porque ela aconteceu a princípio em 2 cidades apenas, São Paulo e Rio de Janeiro. E, logicamente, concentrado na região sudeste do país. Mais à frente a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão da concentração. Mas desde já a gente já pode ver aqui o seguinte, ó, os pontos em verde que a gente está vendo nesse mapa, que é uma distribuição, né, das indústrias no nosso território, é um mapa de 2016 do IBGE. Percebam que os pontinhos verdes, eles representam as unidades industriais espalhadas pelo território brasileiro. Quanto maior o círculo em verde, maior o número de fábricas. Então perceba que há primeiro uma concentração industrial nas porções mais costeiras do nosso país, que por consequência é onde estão as maiores cidades brasileiras, né? Porque é natural. A gente tem os principais centros urbanos brasileiros se localizam no litoral e isso tem a ver com o contexto histórico, né? E aí a gente tem uma concentração no litoral, mas em especial, ó, aqui nessa parte do território que aí abrange a região sudeste, parte da região sul e também o centro-oeste do país. O nordeste também aparece, né, com um grande centro, vamos dizer assim, industrial, sobretudo 3 estados se destacam nesse ponto, né? A Bahia, que é o mais desenvolvido dos 3 no Nordeste, Bahia, Ceará e Pernambuco, tá? Em Pernambuco a gente vai deixar para o final, tem um detalhezinho aí interessante, vocês vão ver já. Bem, e esse outro mapa que retrata a mesma coisa dessa concentração, como eu falei, né, sobretudo aqui no centro-sul do país, tá bom? Fácil, né? Então, o Brasil teve uma industrialização tardia e ela é concentrada porque focou, né, ou aconteceu a princípio em poucas áreas do nosso território, tá certo? Bem, ainda em relação à concentração industrial, aqui eu trouxe dados de 2001 sobre os estados que mais se destacam na produção industrial. E aí, naturalmente, veja o estado de São Paulo aqui, com mais de 48% da produção industrial naquele ano, em 2001. Não mudou tanto hoje chega a quase 40%, tá? E aí você tem um destaque, naturalmente, para São Paulo, depois a gente tem aí, em segundo, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco aí aparece também nesse gráfico, nesse ano, com 1,5% da produção industrial brasileira. Então, Pernambuco aí também, né, o Leão do Norte não poderia deixar barato, né, pessoal? Agora, nesse outro gráfico, eu trago aqui exatamente a atualização. Então, com base em dados de 2013, né, ou seja, não são de 2021, mas são mais atuais do que o anterior, perceba que a produção industrial de São Paulo já deu uma queda de 38,6% naquele ano. E aí eu trago um destaque para a área mais industrializada do estado de São Paulo, que é o ABC Paulista. Então, por que ABC Paulista? Porque, na verdade, as cidades que primeiro passaram pelo processo de industrialização, no caso do Brasil, vão estar no estado de São Paulo. E aí, destaque para São Caetano, São Bernardo e Santo André. Santo André na ordem, na verdade, Santo André, São Bernardo e São Caetano, por isso o nome ABC. Outras cidades também se destacaram posteriormente, como Diadema e Mauá. E aí a gente pode atualizar o termo ABC Paulista para ABCDM, tá? Então, que seriam cidades aqui onde a gente tem um grande polo industrial, metalúrgico, automobilístico, né? Onde grande parte da produção de veículos do nosso país se concentra. Lógico, a produção de veículos não acontece somente nessa região, mas a maior parte dessa produção automobilística e metalúrgica, né, foi decorrente nessa área, tá bom? E é uma área, por conseguinte, aí também bastante desenvolvida. Dando sequência, a gente vai falar um pouco agora do que? Da desconcentração. Então lembra, o Brasil apresenta um processo de industrialização concentrado, né? Isso, e além de ser tardio, como eu já mencionei. Porém, nas últimas décadas, a gente tem observado que o processo de industrialização ela vai se difundir por outras partes do nosso país, tá? E aí, essa difusão das indústrias, das empresas, né, pelo nosso país acontece, sobretudo pelo impulso dado pelo governo federal na pessoa do presidente de JK, o Juscelino Kubitschek. Então ele vai governar o Brasil entre 1956 e 1961 e a partir do impulso gerado pelo plano de metas, né, que seria um plano aí político-econômico de desenvolvimento do nosso país, ele vai investir grande parte do capital
do nosso país no processo de industrialização. Ele vai atrair investimentos estrangeiros, vai fazer com que se torne mais fácil a chegada de grandes empresas aqui ao nosso país e também vai investir na infraestrutura, né, produção de energia, ferrovias, rodovias, né, ou seja, regiões portuárias, e assim a gente tem a industrialização brasileira acontecendo de forma mais intensa com o JK, tá? Então é um período realmente interessante. O plano de metas tinha um slogan que dizia assim: 50 anos em 5. O que é que JK queria dizer com isso? É que o Brasil iria avançar no contexto industrial, no contexto de desenvolvimento econômico, 50 anos em apenas 5, tá? Essa realmente era uma ambição, porque naquele contexto o Brasil ainda estava aquém, né, de outros países no contexto mundial. Mas isso de fato deu resultado, o Brasil se tornou um país industrializado e naturalmente também gerou algumas dívidas, né, alguns problemas econômicos que posteriormente desencadearam crises no nosso país, tá bom? Aí eu trago destaque para a criação da SUDENE, no governo de JK, SUDENE que seria a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá? O que é que seria essa superintendência? É um órgão governamental que iria estudar toda a região Nordeste, suas potencialidades, né? E com certeza trazer investimento para essa região para, assim, trazer menos igualdade ou equivalência no contexto do desenvolvimento do nosso país. Sabemos que até hoje o norte e o nordeste do país são as regiões menos desenvolvidas. Então, a criação da SUDENE em 59 e posteriormente no governo, né, à frente em 1966, a gente tem a criação da SUDAN, que seria a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá? Então, essas superintendências que vão estar surgindo aí no governo JK e também vão ocorrer em outros governos posteriores, vão ser importantes demais para esse processo de industrialização, não somente na região sudeste, porque já existia, mas sim em outras regiões do país, né, como eu mencionei, tá? Bem, dando sequência a essa perspectiva, como é que aconteceu a difusão, né, das indústrias, ou seja, como é que as indústrias se espalharam pelo país? Eu trouxe como exemplo o caso de São Paulo, já que o estado de São Paulo, né, foi aquele que mais se desenvolveu industrialmente e até hoje é assim, né, não é por acaso que é considerado aí, né, a parte mais desenvolvida, o estado mais desenvolvido do nosso país. Então a gente tem o seguinte: a expansão das indústrias ela vai acontecer paralelamente à introdução de grandes ferrovias, de grandes rodovias, tá, estradas. Com o JK, o Brasil vai receber muitas montadoras de automóveis. E aí houve, de certo modo, um acordo entre o governo brasileiro e montadoras de automóveis, como a Ford, né, Chevrolet, etc., para que o Brasil incentivasse a população a comprar carros. E, naturalmente, se existia aí carros, né, circulando, era necessário ter mais estradas. Então, é uma parte importante de falar que, nesse caso, a industrialização brasileira ela vai também favorecer ao desenvolvimento das rodovias e, por consequência, as ferrovias brasileiras vão ficar obsoletas. Hoje a produção industrial e também agropecuária e tal, ela vai circular sobretudo em estradas. E, na verdade, é um ponto importante e que traz até dificuldades para a nossa produção e o nosso desenvolvimento econômico, porque as estradas muitas vezes não são as melhores, né? Bem, ainda sobre essa perspectiva, a gente tem aqui, no caso, dois mapas para a gente comparar, né, dois momentos importantes. Então, veja, esse mapa, embora pequeno, mas dá para a gente ter uma noçãozinha, ele é de 1969. Veja como é que era a distribuição das indústrias no nosso país. E agora, um mapa de 1995, perceba que há uma grande diferença, né? Aqui, o número de indústrias bastante maior. E aí eu entro na questão da guerra fiscal, tá? A partir de 1990, principalmente, municípios e estados brasileiros passaram a desenvolver uma guerra. Como assim uma guerra? Não foi uma guerra onde teve conflito armado, bomba explodindo, nada disso. Na verdade, foi uma disputa, né, acirrada entre os estados e municípios para que a gente tivesse aí a industrialização de vários pontos do nosso país. O que é que aconteceu então? Empresas estrangeiras que queriam vir para o Brasil ficavam esperando, vamos dizer assim, os estados e municípios dizerem quais eram os benefícios que eles teriam para que a empresa fosse para aquele determinado lugar. Por exemplo, a gente tem na cidade de Camaçari, no estado da Bahia, a chegada de uma montadora da Ford, tá? Essa empresa, né, no caso, essa montadora Ford, produção de veículos, logicamente, ela vai optar por se fixar, né, se estabelecer no estado da Bahia em 2001, depois de uma grande guerra, vamos dizer assim, travada com o Rio Grande do Sul. Aí a Ford meio que ficou assim:
Quem dá mais, né? Quem oferece mais vantagens para que eu possa levar minha fábrica para aí? Então a Bahia, nesse caso, ganhou, né, a disputa, oferecendo muitas vezes isenção de impostos, né, dando possibilidade de melhorar a infraestrutura no entorno da fábrica onde iria se fixar. Logicamente, há um benefício também para o Estado, porque você vai ter geração de emprego e renda, e isso, com certeza, é positivo. Tem um lado positivo e um lado negativo, que seria o Estado não vai poder cobrar impostos muitas vezes por 10, 15, 20 anos dessas empresas. Tá? Então é uma mão lavando a outra, como se diz, né, no popular, tá bom? Bem, dando sequência, a gente tem aqui os ramos industriais, né, que o Brasil desenvolve. O Brasil é um país que tem uma industrialização intensa e, sobretudo, é bastante diversificada. Então, a gente tem aí a produção de alimentos, de bebidas, de borracha, né, e produção mineral. Então, cada elementozinho aqui com cores diferentes vão representar um tipo de indústria distinta nesse mapa, tá certo? E eu trouxe aqui um pouco da questão de swap, né? A gente tem em Pernambuco um complexo portuário industrial importante, que se desenvolveu muito, sobretudo a partir dos anos 2000, tá? Mas isso começou antes, mas nos anos 2000 a gente teve um impulso muito grande, né, nos governos do antigo presidente Lula e também da presidente Dilma, embora ela tenha sido impeachmentada por conta de problemas econômicos também, como a gente já sabe, né? E aí a gente tem aí, ó, um complexo onde tem uma grande produção industrial, tá? É uma área realmente de destaque no contexto do Nordeste brasileiro, e aí, consequentemente, essa área ela é assim, uma menina dos olhos, como se diz no popular, né? Ou seja, é uma área realmente importante para a economia do nosso estado, e ela vai se localizar entre os municípios de Pojuca e o Cabo de Santo Agostinho, que com certeza vocês já devem ter ido, né, curtir a praia nesses lugares, tá? Bem, aqui nesse mapa a gente tem aqui um pouco da distribuição industrial no mundo, tá? Então perceba que as áreas com a cor aí vermelha seriam os pontos de maior industrialização no mundo. Então o Brasil aqui, ó, perceba que nesse contexto tá lá São Paulo com destaque, mas aí tem os Estados Unidos, na Europa, a China, o Japão, tá? Que são aí as áreas mais importantes. E nesse gráfico seria a produção industrial no ano 2000, 2008, 2019 de alguns países, começando pelos Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, Coreia do Sul, e o Brasil, ó, estaria aqui nesse cenário. Agora, detalhe, nesse ano de 2000 para 2009, a Índia tinha uma produção industrial menor do que o Brasil. Perdão, em 2000 e 2008 tinha uma produção industrial menor do que o Brasil. E já em 2009 a Índia ultrapassa essa industrialização brasileira, ou seja, essa produção industrial brasileira. A Índia também é um grande centro industrial na atualidade, né? Bem, e aqui, desculpem, para finalizar, a gente tem aqui também uma atualização para 2018, né? Como é que se dá o contexto da produção industrial. Então veja que a China hoje, né, seria aí o país que mais produz coisas industrializadas, né? Ou seja, a China passou a ser atualmente o país, né, que tem a maior produção industrial do mundo. E perceba que aqui o Brasil aparece nesse ano de 2018 com um percentual de produção industrial aí representando a fatia mundial de 1,83%, ou seja, quase 2% da produção industrial brasileira é proveniente, né, dessa atividade. Bem, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá, de geografia, e tratou de um tema interessantíssimo, né, que é sobre a industrialização brasileira. Como eu mencionei no início, o Brasil se destaca bastante nesse setor, tá? É um setor que vai trazer riqueza, né, e geração de empregos para o nosso país. Pena que nos últimos anos, como eu mencionei, né, muitos empresários têm deixado de produzir para comprar produtos na China, que, como a gente viu na aula, é o país que hoje mais se destaca nesse cenário. E lembrando também que a atividade industrial ela gera tanto impactos positivos como negativos, tá? Converse com os professores de vocês mais sobre o tema e aproveitem o dia para estudar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.